Guimarães Rosa, logicamente, ele pensa o mundo, né? Ele tem uma visão de mundo, mas ele não é filósofo. Guimarães Rosa é artista e o seu modo próprio de falar é o modo do artista. Ele fala por meio da intuição artística. Filósofo francês chamado Paul Ricoeur, né, em que ele fala assim, onde aparece um homem sonhando, poetando ou profetizando, aparece outro interpretando. Na verdade, ele aponta para a dinâmica do espírito humano, né, do pensamento humano. Nós pensamos o real reproduzindo representações imagéticas, mas também buscando a interpretação, né, por meio do discurso conceitual. Eu tenho esse livrinho publicado pela editora Expressão Popular, do Movimento Sem Terra. Aqui eu apresento um texto que se chama A Síntese Rosiana. Tem um outro trabalho que nasceu a partir do meu mestrado, que se chama Utopia Cristã no Sertão Mineiro, e tem o que nasceu, né, a partir do meu doutorado, que se chama Dialética da Iluminação, Estudo de Corpo de Baile de Guimarães Rosa, que foi publicado pela editora Nanquim. O título Dialética da Iluminação, eu tento mostrar, né, tem uma brincadeira com a dimensão do religioso, né, que esses impasses da dialética da modernidade abre para uma, né, o título que eu usei no texto na época do doutorado, para uma espécie de revelação. Né, uma revelação no sentido que tem que ser bem especificado como a capacidade de ouvir o outro, de acolher o outro, de acolher o diferente. A minha leitura, na verdade, depois de fazer essa apresentação geral, ela se concentra na primeira narrativa, que se chama Campo Geral. É a famosa narrativa onde aparece um dos personagens mais marcantes da literatura brasileira, que é o Miguelim. O Miguelim é um menino de 8 anos, que é um dos personagens mais importantes, de fato, né, da literatura brasileira. Mas aqui, por o que nos interessa, né, nessa primeira narrativa, ela termina justamente com o Miguelim indo embora com o doutor. Quando ele está para ir embora, né, está lá despedindo das pessoas, ele se vira para a mãe dele e faz uma pergunta para a mãe que é uma pergunta muito interessante. Né? Uma pergunta que é profundamente filosófica. Ele se volta para a mãe e pergunta: mãe, por que para que acontece tudo então? Evidentemente, isso é uma das riquezas do Guimarães Rosa, ele consegue colocar as grandes questões filosóficas e respondê-las sem entrar no discurso filosófico, respondê-la, né, na representação sensível de forma coerente com a realidade, né, que ele está representando. O que a mãe faz? Ela não responde nada, ela puxa o Miguelim para ela, abraça o Miguelim e fala: meu filhinho, vem cá que eu te tenho tanto amor. Então, no fundo, essa é um pouco a resposta do Guimarães Rosa, né, que o porquê e o para quê da existência é o amor, né? Então o amor seria o fundamento de tudo. Então o que eu fiz no meu trabalho foi acompanhar as respostas, né, que o Guimarães Rosa vai trazendo por meio de alguns dos seus personagens. A resposta que o pai dá para o Miguelim não o satisfaz, né? O Miguelim não tem uma boa relação com o pai. Uma resposta que representa o patriarcalismo e o machismo, na verdade, né, que o pai traz, incomoda o Miguelim. Aí, como narrador, né, já adulto, ele percebe também as fragilidades do pai. Porque, além dessa dimensão cultural, né, do patriarcalismo, do machismo, tem a questão, né, do capitalismo. E tem vários elementos que traz também para mostrar o pai como uma pessoa muito miserável ali no sertão, muito pobre. O pai que, de um certo ponto de vista, poderia ser visto como o opressor, ele também é oprimido. A questão da mãe, na mãe existe um sonho de amor, mas que não se realiza. Porque na mãe o desejo é algo que a domina. Né? Ao longo da narrativa, na verdade, o Miguelim vai se decepcionando com a mãe, né? Porque a mãe ela é carinhosa, é boa, mas é fraca, ele fala. Então, por exemplo, quando ele tem conflitos com o pai, a mãe nunca tem coragem de enfrentar o pai para protegê-lo, como ele chegou a fazer algumas vezes, né? Para proteger a mãe do pai, ele chega a enfrentar o pai, apanhar do pai, mas a mãe nunca tinha coragem de enfrentar o pai. Pelo contrário, quando o pai brigava com ele, batia nele, ela tentava justificar o pai. A resposta da mãe, que é a entrega ao desejo, é insuficiente também. Então, o sexto capítulo, o título é A Resposta do Doutor, a Dialética da Iluminação e os Impasses da Razão Moderna. A modernidade, né, todas as promessas de libertação que o discurso moderno iluminista trouxe, foram insuficientes também para realizar o ser humano. Né, o Augusto Comte, né, lá na França, ele fala: olha, nós aqui na Europa chegamos na maturidade da humanidade, que é a época da ciência, do saber científico,
né, dessa razão da modernidade. E, no entanto, né, como a gente sabe hoje, né, se a gente olha o mundo, a gente sabe, essa visão dele é profundamente preconceituosa, eurocêntrica, né? Por exemplo, o grande antropólogo Claude Lévi-Strauss, ele fazia uma brincadeira, né? Falava assim, por que nós, né, ocidentais, somos mais evoluídos que os povos chamados primitivos? Porque eles matavam com arco e flecha, a gente mata com bomba? Né? Não se trata de perder o pensamento crítico moderno, né, todas as conquistas, e nem o pensamento tecnológico da verdade, mas de ampliá-los, de relativizá-los diante de uma razão maior, né, que busca um sentido maior para a vida humana. E o último capítulo, na verdade, que ocupa mais da metade desse trabalho, né, que se chama A Resposta do Dito, Iluminação, a revelação como superação da razão moderna, do lado de fora. Do ponto de vista realista, até o nome tem uma dimensão realista muito evidente, né? Dito não é um nome próprio, mas você pode deduzir, o livro mostra qualquer, o personagem se chama Expedito, o apelido dele é Dito, né? Aí quando você pensa em Expedito, já tem uma coisa interessante no nome, né? Porque Expedito é esperto, né? E de fato o Dito ele é esperto. Em todas as culturas existe a luz, né? A sabedoria, existe as trevas, a violência. E é isso que o Guimarães Rosa põe de forma impressionante. O Guimarães Rosa, ao pensar a obra dele, né, parte sempre, né, ela surge da representação da cultura popular. Mas ao mesmo tempo ele mostra como que essa cultura popular ela é universal. Ah, a cultura popular é maravilhosa, né? Não, ele mostra, a cultura popular tem sim muitos valores, muitas riquezas, mas tem muita violência também. Tem o machismo, por exemplo, que nós já fizemos referência, tem muita coisa ruim também. É interessante pensar que quem é o Miguelín? O Miguelín, ele é o menino do campo, ele é da cultura do sertão, mas ao mesmo tempo ele é da cultura da cidade. Então ele representa isso, ele representa essa síntese, né, da cultura do campo, da cultura popular, com a cidade. Então os dois juntos fazem essa cultura nova, né? Essa cultura nova que pode ser a possibilidade de superação, né, dos impasses do mundo moderno.